O Paixão de Cristo do Monte Castelo é uma grande tradição aqui na cidade de Teresina. Em todo o país, as cidades, né, do Brasil se mobilizam em torno da Paixão de Cristo. E o Monte Castelo, a Paixão de Cristo aqui do Monte Castelo, está trazendo, nessa oportunidade, o ator Paulo Betti, que já está aqui com a gente no estúdio do Jornal do Piauí. Prazer, tudo bem? Prazer é todo meu. Paulo Betti, grande ator brasileiro, com grande história no teatro, no cinema, na televisão e também fazendo a participação de Herodes no Monte Castelo, agora na Paixão de Cristo. Exatamente, eu já fiz o Pôncio Pilatos numa outra paixão e a segunda vez que eu trabalho... quando era criança eu assistia no circo a Paixão de Cristo. O que é bonito na Paixão de Cristo é que todo mundo conhece a história. Sim. E é uma história realmente fabulosa, né? Então você mais do que ninguém é capaz de responder a essa questão. Por que sempre as pessoas se emocionam com a Paixão de Cristo? Que conexão é essa que se estabelece com o público brasileiro quando se tem uma montagem como essa no palco? Acho que é uma história poderosa, né? Talvez a história mais poderosa que existe, né? O personagem Jesus Cristo é fabuloso, né? Nunca existiu um homem tão entregue, né, ao bem do próximo, à compreensão, a mente aberta Cristo tinha, né? Tanto que ele convive com a prostituta, com os costumes diversos, né? E é um revolucionário, né? O cara queria o bem do povão, né? E foi morto por questões políticas, né? E você, então, certamente, durante essa história, já viu muitas vezes as pessoas confundirem o personagem, passar a odiar esses vilões. Na Paixão de Cristo isso costuma ser até mais acerbado, né? Sim, não, as pessoas sabem, mas é que são os estereótipos, né? O Herodes é um cara terrível, né? Mas no momento da história, da forma que está sendo contada nessa montagem aqui, né? Esse grupo de teatro tem 39 anos, vai completar 40. Então, há uma dramaturgia onde o Herodes é captado num momento que ele não é tão mau, porque, no fundo, ele não queria a cabeça de João Batista. Salomé dança, não é? Sim, sim. E pede a ele, ele fica apaixonado por Salomé, e ele, então, comete esse engano, não é, dele, né? Eu acho a história muito... Mas não é que ele comete esse engano, ele é obrigado a entregar a cabeça de João Batista, mas ele não gosta. Ele sabe que ele vai ser odiado por isso. E fica claro, então, nessa montagem... Essa é a percepção, percepção. É muito interessante, porque a gente dubla, né? É dublado. Sim, são dublados, né? Eu acho que são mais de 100 atores com falas, mas as falas são previamente gravadas. Sim, porque é uma dimensão que não daria para fazer a sonorização se não fosse assim. E exige da gente um comportamento diferente. É difícil, você tem que ter um jeito de entrar na dublagem. Sim. E como é que foi então a preparação, a sua preparação e do grupo, né, para essa interpretação sob esse modelo da dublagem? Bom, eu fiz muita dublagem quando eu comecei na televisão e tal, na escola de teatro, eu fiz dublagem, né? Eu acho que você não pode dar de frente para o espectador a entrada, por exemplo. É difícil de você entrar, certinho. Se você tem muitas frases. Meu personagem tem muitas frases. Então você tem que meio que dar, depois que entra, daí você faz gestos e... É isso aí. Parte da interpretação já foi feita. Foi feita no estúdio, na gravação, né? Isso muito interessante. É interessante, eu gosto. Bom, e quando é que as pessoas podem ir para acompanhar as apresentações? A partir de quando? Hoje, amanhã e sexta são os 3 dias onde se passa a história completa. E tá bonito para burro. Tem uma equipe muito forte, muito bem coordenada pelo produtor, o Rodevaldo, né? Rodevaldo realmente, junto com nossa querida Alexandra e outras figuras e grupo de teatro levantaram um evento muito poderoso. E eu estou muito satisfeito de estar aqui. Já estive outras vezes aqui, mas dessa vez vou atuar na Paixão de Cristo. Muito legal. Paulo Betti, aproveitar a oportunidade que você está aqui com a gente, você que é um ator... de grande projeção nacional, mas que tem uma história que começa no interior de São Paulo.
Como é que essas histórias se combinam? Como é que você percebe, como é que uma pessoa, a gente fica imaginando, né, do interior de São Paulo, compreende a arte como um meio de sobrevivência, de profissão? Para mim foi um resgate, assim. A arte me puxou de uma provável situação de infelicidade para uma perspectiva enorme de possibilidades. Infelicidade por quê? De dificuldades, porque minha família tinha algumas questões. Meus pais eram mais velhos, bem mais velhos que eu, vamos dizer assim, do que o normal. Quando eu nasci, minha mãe tinha 45 anos. 45? 45. Meu pai tinha graves problemas de esquizofrenia. Então, a minha infância foi muito marcada pela questão das internações do meu pai. Então, eu podia... Ele também já mais velho? Um cara incrível, mais velho também. Então, isso podia ser algo que me abafasse, que me puxasse para baixo. Mas não aconteceu. Por que não? Por causa do ensino público. Aos 5 anos, minha mãe era empregada doméstica, eu fui colocado numa creche pública. E a partir da creche, nunca mais parei de ter escolas públicas estatais, né, de alto nível. Isso da cidade lá no interior? Sorocaba. Lá em Sorocaba. Sorocaba. Eu sou fruto do ensino público. Tá. Quando o ensino público me largou assim para a Universidade de São Paulo, no mercado. No caso, o mercado de teatro. Isso é um depoimento muito legal. Nós estamos falando de que ano? 1972. Eu termino a minha escola de arte dramática em 75 e o que eu estou falando aqui é 1957. Sorocaba, 57, minha mãe me botou numa creche. Provavelmente os patrões, né, falaram, pô, esse menino vai ficar o dia inteiro aqui abrindo a geladeira, tal. Então vamos botar ele numa creche, ajudar minha mãe, e eu fui para uma creche, abençoada creche. Daí foi tudo preparatório. Eu tive uma coisa especial na minha vida. Ginásio industrial. Você fez... Eu fiz isso para mim. Técnico? Sim, para minha carreira como ator e diretor de teatro, é importante eu saber como é que você faz uma cadeira, como é que você solda, como é que você usa o torno, o martelo, o serrote, como é que uma ligação de eletricidade, você liga aqui, eu aprendi circuitos elétricos, ginásio industrial, você ficava o dia inteiro, cara, almoçava na escola, começava com ginástica de manhã, pô, eu sou empolgado. Paulo Batista, você fala disso como se fosse um conhecimento essencial e de fato... Básico! Você acha que isso está faltando hoje? Não sei, eu não tenho consciência muito de como é o ensino hoje, mas o meu filho, por exemplo, não fez matérias que eu acho boas de fazer. Pegar um serrote, o cara tem que pegar um serrote, serrar uma tábua, pregar um prego... Eu pergunto isso, que meu pai ele reclama porque eu não consigo ajeitar as coisas em casa. Ele faz tudo e eu não sei. Não, mas enfim, talvez isso não seja tão... seja tão necessário assim, mas para mim é. Para mim é porque... Você fica demandando às pessoas, tem que contratar tudo. Não, você faz tudo em casa. O camarada tem que aprender a fazer as coisas. Pegar um martelo, pegar um prego e tirar. Quando sai o prego, dá um prazer. Às vezes, pô, tirei o prego, agora o alicate, cortar o fio. É importante. Não sei, as pessoas não sabem a diferença do martelo para um alicate na geração atual. Isso e o serrote, né? Do serrote também. Serrote eu acho que nunca nem usava. E o colher de pedreiro. Eu quando era menino, ficava trabalhando. Meu pai trabalhava como servente pedreiro, eu ia junto com o pedreiro, né? Junto com meu pai era ajudante do pedreiro. E aí eu ficava apreciando, o cara bota o barro, né? Meu pai que fazia barro, sim. Depois ele vai botando tudo aquilo direitinho no prumo, aqueles tijolos, raspa, pá, joga, pá, o cara faz uma casa. Aqui no Piauí tem uma expressão que é o pedreiro meia colher. Meia colher, claro. Meia colher não é muito bom. Não é bom. Isso eu lembro bem. Mas o seu pai era... O meu pai era de colher inteira. Não, meu pai era ajudante de pedreiro. Mas o Zelão, que era o pedreiro, era pedreiro. Ele era moral. E sabe o que ele me deu? Um livro, quando eu era garoto, Luiz Carlos Prestes. Paulo, olha a vida do Luiz Carlos Prestes. Ele era aquele comunista clássico. Entendi. Pedreiro. Aquele do cartaz. Então ele era fã do Zelão. Exatamente. A coluna Prestes que passou pelo Piauí, inclusive. Uma das coisas mais incríveis que aconteceu no Brasil, né? Do ponto de vista do patriotismo, do envolvimento das pessoas. Aqui, inclusive, tem uma avenida chamada Juarez Távora, porque teve a prisão aqui de Juarez Távora, que era um dos integrantes da
da Coluna Prestes. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa para a gente já ir finalizando. Você passou pelo Piauí algumas vezes, né? E numa das últimas vezes você montou um monólogo onde você conta parte dessa sua história de vida, né? Quanto tempo já que vocês estão com essa peça viajando pelo Brasil? Olha, eu estou há 9 anos com a autobiografia autorizada. E eu fiz Portugal inteiro, assim, fiz 50 cidades de Portugal antes da pandemia, paralisei, depois voltei depois da pandemia, e o Brasil eu tenho girado dobrando. Eu acho que eu vou continuar fazendo a minha autobiografia até... Todo ator quer ter vamos dizer assim, um monólogo, que é um pouco mais fácil de viajar, depende mais da minha agenda do que coadunar com a agenda de muito mais gente. Então eu estou com um monólogo, estou com palestras, ando fazendo muita palestra pelo Brasil afora, contando essa experiência de vida e de superação de dificuldades e tal. A minha técnica é a anotação. Qual é o negócio? Anota. Então eu percebo hoje, quando eu fui fazer minha autobiografia, eu não sabia nem que eu escrevia. Eu escrevia há 30 anos de uma coluna semanal no Jornal de Sorocaba, né? Eu escrevi durante 30 anos seguidos uma coluna no jornal. E eu não tinha noção que eu escrevia também. Até que, na hora de fazer a peça, eu senti a necessidade de homenagear a minha ancestralidade, meus antepassados, meus avós que vieram da Itália. Entendi. Isso é minha peça. Agora, você falou sobre escrever, você fez um personagem marcante no Brasil todo, que foi um jornalista, um blogueiro, né? Que vivia das fofocas. E aí conquistou o público. Agora, ele era um vilão ou ele era um mocinho? Ou essa discussão já não deve ser mais colocada quando se fala num ator interpretando o palco? Não, ele não era um vilão, né? Se bem que ele era mau, né, e tal, mas ele não era um vilão, ele era um fruto daquele momento, do seu meio e dessa cultura da fofoca. Você sabe que a fofoca é muito importante, né? 80% do que nós fazemos é fofoca. Você, como jornalista, sabe que você é um fofoqueiro, né? Eu? Sim. Mas de terno, gravata e tudo. Mas o que tem? A sua aparência não quer dizer nada. Não, eu estou dizendo, o jornalismo não é um tipo de fofoca. Olha, eu vou contar uma coisa, você vai espalhar notícias e informações. Pode ser de diversos níveis, mas tem uma fofoca mais elevada, tem uma fofoca mais... Entendi, claro. A linguagem é justamente essa. A intenção é justamente transmitir as informações. Claro. E também tem os graus do fofoqueiro. Fofoqueiro de mais credibilidade e os menos credíveis. Eu sou meio fofoqueiro. Eu gostaria eu poderia ser bom jornalista, porque eu gosto primeiro de tomar nota das coisas. Isso é importante. Para manter a memória daquilo e tal. E depois eu gosto de contar, de passar adiante, de influenciar, enfim, Exu, né? Sim, muito bem. Bom, quero agradecer, Paulo Betti. Obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Está feito o convite. Hoje já começa a encenação da Paixão de Cristo lá no Monte Castelo. A população de Teresina já conhece bem ali o espaço, né, do teatro ali a céu aberto do Monte Castelo. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Obrigado por vir ao Piauí mais uma vez. Prazer, Gerson. Prazer é todo Muito obrigado, meu querido. Prazer é todo meu.